Você sabe o que é indulgência? Indulgência na sua originalidade. A indulgência, na sua originalidade, é uma virtude. A palavra indulgência é pouco conhecida nos dias de hoje. E a virtude que ela representa é pouco praticada. Indulgência é a inclinação ou a disposição de relevar ou desculpar os erros dos outros, as imperfeições dos outros, os defeitos dos outros. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 questões intrigantes que envolvem a indulgência. 3 questões intrigantes que estão ligadas à indulgência. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Uma pessoa indulgente é aquela que até vê os defeitos dos outros, as imperfeições dos outros, mas não divulga esses defeitos, essas imperfeições, não sai por aí falando delas. É preciso que sejamos indulgentes para com os outros e severos para conosco mesmo. Essa é uma recomendação dos amigos espirituais. Indulgentes para com os outros e severos para conosco mesmo. Todos nós precisamos de indulgência. Todos nós precisamos, por isso mesmo, sermos indulgentes. A indulgência é uma das faces da caridade. A caridade possui 3 faces: a benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência, que é a disposição, a inclinação para relevar, desculpar, não divulgar os defeitos dos outros, as imperfeições dos outros. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz 3 perguntas inquietantes, intrigantes ao benfeitor espiritual São Luís. 3 perguntas difíceis a respeito da indulgência. 3 perguntas que envolvem a indulgência. Elas estão contidas lá no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 19 a 21. E a primeira dessas 3 questões nós vamos ver agora. Se ninguém é perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? A pergunta de Kardec é aproximadamente assim: se eu sou perfeito, ou melhor, se eu sou imperfeito, se eu não sou perfeito, e ninguém é perfeito, então eu não tenho o direito de repreender ninguém. É isso, São Luís? Pergunta Kardec. A resposta de São Luís é um texto que está lá no livro e nós não vamos reproduzir aqui esse texto. Vamos interpretar com as nossas próprias palavras o texto de São Luís, a resposta de São Luís. Então São Luís vai dizer mais ou menos assim: certamente que não é essa a conclusão a se tirar, viu, Kardec? Não é essa a conclusão a se tirar. Mesmo porque cada um de nós tem o dever de trabalhar pelo progresso de
todos, principalmente por aqueles que estão sob nossa tutela. Então, muitas vezes, a advertência, a repreensão é necessária. Agora, deve ser feito com moderação, com um fim útil, e não, como na maioria das vezes acontece, com a finalidade de ferir, de denegrir a pessoa. No primeiro caso, é um dever, constitui um dever. No segundo, é maldade. Além do mais, diz o amigo espiritual São Luís, toda censura que vamos fazer a alguém, aos outros, devemos fazê-la primeiro a nós. Será que aquilo que eu estou apontando nos outros eu não tenho? Então, São Luís aborda muito esse ponto aí. Aí está aproximadamente a resposta a essa primeira questão que Kardec fez a São Luís. Vamos à segunda, então. É repreensível anotar os defeitos dos outros, embora sem divulgá-los, mas sem nenhum proveito para eles? Há pouco nós dissemos que a pessoa indulgente é aquela que até enxerga defeitos nos outros, os defeitos dos outros, mas não os divulga. A pergunta de Kardec é nesse sentido: será que é errado enxergar, observar, anotar os defeitos dos outros, mesmo que não vá divulgar nem nada? Será que é errado enxergar? Não. Aí o espírito, o benfeitor espiritual São Luís responde: tudo depende da intenção. Não é errado observar, enxergar os defeitos dos outros. Não é errado ver o mal quando o mal existe. E ele diz, é até inconveniente ver em tudo só o bem. É inconveniente para o progresso. É inconveniente. O erro está em enxergar os defeitos dos outros, observar e divulgá-los, desacreditar o outro perante a opinião pública e também para satisfazer um sentimento de maldade, um desejo de apanhar o outro em erro. Isso é errado. Agora, também é interessante observar os defeitos dos outros para corrigir em nós aquilo que eu estou apontando nele, no companheiro. Corrigir em nós. Muitas vezes, o que eu aponto de errado no outro, eu tenho dentro de mim. Então, enxergar isso é importante para corrigir. E diz ainda São Luís, é importante essa observação para o moralista. O que é moralista aqui? É aquele que estuda a moralidade humana. E aí, São Luís diz, como o moralista pintaria os defeitos humanos se não observasse os modelos? E a terceira e última questão, haverá casos em que seja conveniente desvendar o mal de alguém? Mais uma vez, repetindo, nós dissemos que a pessoa indulgente é aquela que não divulga os defeitos dos outros, as imperfeições dos outros. A pessoa até enxerga, vê, observa, mas não divulga. A pergunta de Kardec vai bem nesse sentido. Será que não há casos em que seja conveniente desvendar o mal, porque desvendar o mal de alguém é divulgar esse mal, divulgar esse defeito, essa imperfeição. Será que não há casos? E a resposta de São Luís é bem interessante. Esta questão, ele começa respondendo assim, esta questão é muito delicada.
muito delicada, muito difícil. Aí ele vai dizer, para responder a esta questão, para responder a ela, vamos recorrer à caridade bem compreendida, a caridade bem compreendida, a caridade raciocinada. É preciso raciocinar nesses casos. É preciso recorrer à caridade bem compreendida, disse São Luís. Se essa imperfeição ou essas imperfeições só prejudicam a essa pessoa, a esse companheiro, então não há utilidade nenhuma em divulgá-las. Não há utilidade. Se só prejudica ela, por que você vai divulgar? É isso que São Luís está dizendo. Agora, se esta imperfeição, este defeito, este mal dessa pessoa está atingindo a maioria, aí ele vai dizer, é melhor atender o interesse da maioria, é melhor cair um só homem, ele, no caso, a pessoa, do que muitos virem a ser suas vítimas. Neste caso, conclui São Luís, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Está aí a resposta de São Luís para esta terceira questão. São 3 questões realmente intrigantes e cada uma delas tem uma situação particular, uma particularidade. Há vários casos, cada caso é um caso. A primeira questão, se Allan Kardec está perguntando se repreender alguém é errado repreender alguém? A segunda, enxergar os defeitos, as imperfeições dos outros é errado? Errado. Enxergar. A terceira, é errado eu desvendar o mal, ou seja, é errado eu divulgar esse mal dos outros, é errado. 3 questões que muitas e cada uma delas com particularidades, porque cada caso é um caso, repetindo o que eu falei. Como resolver cada uma delas, cada uma dessas situações? Toda vez que surgir situações semelhantes, intrigantes, que envolvem a prática da indulgência, porque não podemos esquecer a indulgência. Não podemos esquecer. Toda vez que surgirem casos intrigantes assim, vamos recorrer à prece, esse poderoso auxiliar, que está ao nosso dispor. É verdade. Deus nos concede esta ferramenta imprescindível. Vamos recorrer à prece. Por exemplo, vamos perguntar a Jesus, Mestre, neste caso, nesta situação, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? E a resposta vai vir tranquilamente. Preste atenção que a resposta vai vir e aí você age com acerto. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.